Muito boa tarde, Brasil. Não sou de um instituto de pesquisa, mas se fosse perguntar para você, agora, qual o maior problema que você vê no Brasil, eu acredito que a grande maioria abriria a sua resposta com a mesma coisa: segurança pública. Não há Estado brasileiro, não há município brasileiro em que a gente não veja que a falta de segurança tem sido a maior preocupação de nós brasileiros. Estejamos no norte, no sul, no leste, no oeste, algumas cidades são apresentadas como mais violentas que as outras, mas a grande verdade é que a violência impera em todas elas. E eu acredito que não há momento mais importante para debater um assunto como esse, de tanta relevância como este agora, um momento eleitoral, quando o país já passou por vários candidatos à presidência da República e nós estamos diante de dois, que é exatamente Jair Bolsonaro e o Haddad. Nossa ideia aqui não é vender um ou outro, muito pelo contrário, mas tentar descobrir o que é bom para o Brasil, qual a mudança necessária. Há uma restauração necessária para a segurança nacional. Se você fosse imaginar uma reforma de uma casa, tem certas casas que é melhor demoli-la e construir uma nova do que restaurá-la, do que reformá-la. A reforma quase sempre, além de levar o dono ao desespero, ainda o deixa devendo mais do que imaginava que iria dever. Vamos falar de segurança pública, a possibilidade de que a gente tenha de uma restauração para a gente voltar a um passado que nos deixa saudosos, em que você podia sair despreocupadamente da sua casa a hora que fosse. Hoje, há pouco tempo você dizia, à noite está difícil sair de casa. Agora é qualquer horário. Eu moro em Águas Claras, uma cidade satélite de Brasília, né? Um bairro de Brasília, onde você não pode sair horário algum. Tem 2 grandes colégios perto de onde eu moro, é todo dia e outro dia menina andando descalço porque o ladrãozinho levou o tênis do rapaz, levou o relógio do rapaz, principalmente o celular. E os meninos andam com coisa boa, porque são escolas de valores altos, então só quem tem dinheiro mesmo para poder estudar num negócio daquele, né? E a gente, olha, para discutir esse assunto de segurança, eu estou contando hoje aqui com 3 entrevistados de primeira linha. São 3 coronéis, 2 parece que de Brasília, esse é de Brasília, né, mano? Né? E um oriundo de São Paulo. Né? Vamos começar aqui com o coronel Miller, né, o Elias Miller, advogado, conferencista, assessor parlamentar. Você navega em todas as praias. Seja bem-vindo, Miller. Eu que agradeço por essa oportunidade. Nós estamos debatendo um tema de tamanha relevância para a nação brasileira e eu espero que os nossos telespectadores possam ter um bom resultado desse debate com a sua presença e de ilustres profissionais. Você ainda continua presidindo a Associação de Oficiais lá de São Paulo? Perfeito. Eu sou o presidente da Associação Defenda a PM, que congrega mais de 2.000 oficiais do Estado de São Paulo, e diretor legislativo da Federação Nacional das Entidades dos Militares Estaduais do Brasil. Que bom. Seja bem-vindo. Venha sempre. Também estou contando aqui hoje com o coronel Marcos Araújo, nosso coronel aqui de Brasília, né? Está na reserva, né, mano? Estou na reserva. Eu odeio esse nome reserva, mas eles vão até explicar se eles odeiam também ou não, né? Doutor em Ciências Jurídicas, seja bem-vindo, amigo. Eu que agradeço a oportunidade de retornar à TV Gênese e do lado de 2 pessoas que eu tive o prazer de aprender um pouco sobre o processo legislativo e sobre segurança pública. Seja bem-vindo. E também estou com o coronel Nelson Souza, professor universitário e que está entrando num grande empreendimento de Brasília hoje, que eu acho que é o sonho de todo pai e mãe que quer ver um filho numa boa escola. Seja bem-vindo, coronel Nelson. Muito obrigado, agradeço, Marco, o convite. Compartilhar esse momento com 2 pessoas
com as quais eu tive a oportunidade, ao longo da minha vida, De trabalhar, de né? trabalhar juntos em diferentes momentos, é um privilégio para mim. 33 anos de PMDF. No meu caso, sim. Eu estou vendo alguns irem para a reserva com menos idade. Por que isso acontece, hein, Nelson? Porque nós começamos muito cedo. Ah, é? É simples assim. Enquanto a meninada está aí hoje no Facebook, nos seus celulares, Sim. nós começávamos a nossa vida profissional aos 18 anos. Aconteceu contigo também? Comecei Harold? com 16 anos. E podia? Na realidade, antes de entrar na vida militar, verdade. eu trabalhei na vida civil, eu fui funcionário sim. do Banco Nacional de Minas Gerais, e a gente pode averbar, me lembro. aquele banco que está ao seu lado, Né? Recebia pelo Banco Nacional de Minas Gerais, lá, mas isso faz tempo. faz bota tempo, então, isso, hein? eu tinha 16 anos quando eu comecei a trabalhar com carteira assinada, e quando eu fui para a reserva, eu contava com 38 anos de serviços prestados à nação. Caramba. Na verdade, esse comentário que eu fiz é exclusivamente da vida militar. O indivíduo entra aos 18 anos, possivelmente foi exatamente o caso do Miller, entra aos 18 anos na Academia de Polícia Militar, aos 21 ele se forma como oficial, e aí esses 3 anos contam. Se ele tiver mais 30 anos de serviço à frente, os 33, ele vai sair, vamos dizer assim, com 51 anos de idade. Está aposentando. Está indo para a reserva com 51 eu anos de conheço idade. um coronel, por exemplo, que agora está com exatamente. 50 e poucos Então, assim, anos. agora- E ele ainda dizia, ele é meu amigo pessoal, e ele ainda, eu queria continuar trabalhando, mas não posso. Não deixa, né, mano, velho? Mas o que acontece é que a vida militar, se você computar, inclusive, as horas trabalhadas, como acontece na CLT, no empregado regido pela CLT, e nos termos do 201 da Constituição Federal, o militar ele trabalha muito mais horas, porque ele é acionado a todo momento, ele não tem hora extra, tem prontidão. Então, a hora trabalhada do militar, e às vezes as pessoas olham o militar pela idade. Eu tenho, por exemplo, o Major Olímpio, que é meu amigo, que é deputado federal, ele começou com 15 anos na Aí vida já é militar. senador da República, Agora eleito, né? Senador. Ainda Começou não por- foi diplomado, então, por enquanto, a gente só fala que ele é eleito. Começou com 15 anos de idade, porque começa na escola preparatória militar. Não é à toa que conhece tudo. Foi. O Major Olímpio esteve comigo há uns meses atrás aqui, ele é muito bom de papo, não foi à toa que se elegeu em São Paulo, não. Foi verdade. Agora, vamos começar aqui. Essa história de reformado, isso aí não é só na minha cabeça mesmo? Ou vocês já estão tão acostumados que aceitam um negócio desse? Porque é uma denominação jurídica feita ao militar na lei. Então, o militar, ou ele está na ativa, que ele está Ou tá. trabalhando, ou está na inatividade. Essa inatividade dele, militar, ele não desvincula da instituição, diferente do civil. Ah, entendi. Um civil, quando ele aposenta, ele não tem nada mais a ver nem com a empresa e nem com o serviço público. E o militar não. O inativo, ele continua sob as regras militares. Nós mesmo, atividade. Então, mesmo, né? então, ele inativado, ele tem 2 condições. O reserva, que pode ser movimentado a qualquer momento, e a reforma, que esse não pode mais porque não tem mais condições de idade ou de saúde para poder, ou seja, reintegrar o serviço. Agora nós estamos precisando de outro tipo de reforma. Exatamente. Tem condições, Coronel Araújo, de fazer uma reforma na segurança pública brasileira para deixar o brasileiro, pelo menos durante o dia, sair mais calminho de dentro de casa? Na realidade, o problema de segurança não passa só pelos órgãos que atuam na segurança, porque as polícias, os corpos de bombeiros, os órgãos do artigo 144 atuam nas consequências, não atuam na causa, né? Nós temos um problema de causa, que causa violência, que é estrutural. Combater essas estruturas somente com aqueles que trabalham nas consequências, me parece que não é uma coisa bem adequada. E o que tem acontecido no Brasil durante muito tempo, tentar resolver o problema da segurança através dos organismos que trabalham nas consequências, né? Você quer construir mais presídios, né, porque sabe que o número de presidiários vai aumentar, mas não vai lá na base, né? Não Isso. faz a educação acontecer. Perfeitamente. Agora, quanto mais cresce a violência, mais o policial militar trabalha, que é vocês que enfrentam cara a cara o banditismo. Não, né? certamente, Marcos. Acho que o de Araújo colocou muito bem a situação. O problema nosso no Brasil é que, historicamente, a gente sempre tratou a segurança pública como um caso de polícia. Segurança pública não é um caso de polícia.
Polícia é um dos componentes dentro do contexto da segurança Então eu pública. errei em trazer 3 coronéis aqui? Não, pelo contrário. Talvez você acertou exatamente para que a gente possa ter a oportunidade de dizer o que nós estamos dizendo. Não? Porque, para mim, eu passo sempre... E, olha, e você, né, nada contra as demais polícias, mas eu encaro a Polícia Militar como uma grande responsável pela segurança pública do país. Mas veja bem, nós nos tornamos responsáveis pela segurança pública exatamente por conta desse tratamento exclusivo da segurança pública como um caso de polícia. Então, hoje, as polícias militares, por exemplo, resolvem problemas de ordem psicossocial, né? Ou seja, a gente está resolvendo situação de parto, de violência doméstica, atendimentos de natureza psicológica nas comunidades. Na verdade, apenas para lhe dar um dado, Edmarco, que você talvez não conheça, e a população brasileira talvez não conheça. Em média, as polícias militares no Brasil atendem situações, em média, que são relacionadas com criminalidade, com a demanda por serviço policial, em média, 15% apenas de todos os atendimentos que as polícias militares fazem têm essa natureza. Os outros 85% são de assistência social. Tudo isso, inclusive, em Brasília. É no Brasil todo. No Brasil São todo. Paulo, a mesma coisa? A mesma coisa. Então, veja bem, o grande papel das polícias militares, e que não tem sido percebido com a agudeza que precisa, é muito mais de natureza social do que de natureza policial. E por que isso? Porque segurança pública não é um problema de polícia. Mas nessa colocação do Nelson, Marco, o que acontece é que, do Iapoque ao Chuí, o único serviço público disponível ao cidadão é um policial militar. Seja um soldado, seja um cabo, lá no interior do país. Então, ele acaba sendo, vamos colocar sem querer fazer propaganda, mas é um bombril. Virou um posto de Ipiranga. Porque tudo vai desaguar nele. Lá no interior você não tem ninguém, não tem delegado, não tem juiz, mas você tem um soldado, um cabo da PM. Então, ele acaba sendo a fonte de busca e segurança da sociedade. Isso que o coronel Nelson falou, de Araújo falou, é pura verdade. As polícias militares, e a tua colocação está perfeita, elas garantem a governabilidade desse país. Sim. Quer ver a prova disso, Marco? Quando você vê em locais que não pode fazer, mas a PM faz greve, vira um caos, como aconteceu no Espírito Santo, como aconteceu na Bahia. Porque a sociedade perde qualquer referência de limite. A última barreira que é a Polícia Militar... O Espírito Santo foi cruel. Chegamos a ter 70 homicídios num dia. E nessa colocação, está lá o Exército na intervenção no Rio de Janeiro. Isso que o de Araújo falou é pura realidade. Não adianta você colocar aparatos repressores, chegar até colocar as Forças Armadas, se você não for realmente lá nas causas, na fonte. Como você bem disse, não tem emprego, não tem princípios, não tem assistência social, não tem saneamento, não tem nada. O que sobra? Uma sociedade desestruturada, sem valores e que deságua numa violência. E aí nós pegamos a cultura, como em São Paulo, né, na minha São Paulo, vou colocar a rota na rua, como se a rota fosse a solução para tudo. E o que acontece também, que essa capilaridade que possui a Polícia Militar, presente nos 5.570 municípios existentes no Brasil, faz com que, quando tem alguma necessidade, né, por exemplo, durante a minha estada na Polícia Militar, nós já fizemos atendimento a parto. Liga para quem? Liga para 190. Então, 190 tornou-se um número que ele vai ser utilizado em qualquer situação, qualquer necessidade que outros órgãos do governo não atendem, liga para 190 que ele vai atender. Então, o 190 passa a ser aquela o situação... número mais decorado que a gente tem, né? Certamente. Você indica até, fala assim, qual é o número do SAMU? Não, liga para o 190 lá que eles te passam o número do SAMU. É mais fácil do que eu procurar. Exatamente. Sinceramente, né? Então, a instrumentalidade social da Polícia Militar é muito grande. Por isso que se tem, como o coronel Nelson falou, quando se pensa em qualquer problema existente, está relacionado à Polícia Militar. A sua percepção é uma percepção que é também dos brasileiros, que se a segurança vai bem, a Polícia Militar vai bem. Se a segurança vai mal, o problema é da Polícia Militar, porque é o que vive. Será que os nossos candidatos hoje, né, 2 candidatos à presidência da República,
estão por dentro disso aí? Ou eles também estão imaginando, como diz outro, que pela força, única e exclusivamente pela força, nós faremos a segurança do Brasil? Eu peguei um vídeo que até foi encaminhado por um colega de vocês, né, e companheiro, e até como sugestão de eu dar uma olhada, né? Mas eles fizeram um trabalho bonito em cima de 2 candidatos, um menos, um pouquinho mais no outro. Eu acho porque o de menos é porque realmente ele tem menos ideia do que vai fazer na área de segurança pública. E como era de esperar, o candidato militar, evidentemente, se aprofundaria mais um pouco. Começa colocando esse primeiro vídeo aí do Bolsonaro, por favor, sobre o Bolsonaro. As propostas para a segurança pública do Haddad foram definidas pelo deputado federal Carlos Zaratin. Essa proposta envolve a chamada política do desencarceramento, ou seja, libertar criminosos acusados de crimes mais brandos, aplicando sobre esses criminosos penas alternativas como serviço comunitário e reservando a reclusão apenas para criminosos acusados de crimes mais violentos. Propõe também o reforço da política de controle de armas e munições, dificultando a já quase impossível aquisição de uma arma de fogo pelo cidadão comum. Também quer discutir a militarização da polícia militar, o que alguns especialistas encaram como o primeiro passo rumo à desmilitarização da polícia. Ele quer federalizar o combate ao crime organizado, transferindo para a Polícia Federal a investigação de crimes relacionados com os grandes grupos criminosos. E também quer reformar o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, criada pelo atual governo e que está tentando uniformizar os bancos de dados sobre a criminalidade. Olha, entrou o vídeo falando sobre as ideias do Haddad, né? Eu tinha chamado do Bolsonaro, mas aí a gente vai colocar o do Bolsonaro logo no seguidinho, né? Vamos tentar debater um pouco. Você prestou atenção, Nelson, no que foi colocado, que o Haddad pensa? Primeiro, botar boa parte dos presos na rua. Isso é negócio? Eu fiz uma pergunta para o Miller antes da gente começar, e o Miller, eu perguntei para o Miller, porque o Miller está bem enfronhado com a questão da produção de leis no Brasil, né? E a minha pergunta para ele foi o seguinte: por que preso no Brasil não trabalha? Boa pergunta. Entendeu? Então, veja bem, se a legislação nossa prever isso, e ela prevê, sim, o Miller mesmo fez essa assertiva, escuta, a legislação nossa obriga, né? É obrigatório o trabalho do preso. Ele não pode ser forçado, isso mesmo, ele não pode ser forçado, sim, mas é obrigatório que ele trabalhe. E ele tem as vantagens dele caso ele escolha trabalhar. A progressão de pena prevê uma série de possibilidades. Mas o que nós vemos é que a grande maioria da massa carcerária brasileira não trabalha. Mas o meu maior problema com isso não é eles não trabalharem. Oficina. É nós, enquanto sociedade, não cobrarmos firmemente que isso aconteça. Tem uma série de coisas no sistema carcerário e perguntas que eu faço para as quais eu não tenho resposta. E aí nós temos que ter em conta o seguinte: é preciso que nós sejamos capazes no Brasil de levar o indivíduo às barras da justiça, levá-lo a ser apenado e levá-lo a ocupar uma vaga no sistema prisional, mas isso precisa ser algo que não é regra, isso precisa ser exceção. O problema que antecede é muito maior. O Brasil hoje nós temos absoluta certeza de que o crime não será punido. Essa é a certeza que a gente tem hoje. É o maior problema. Sujeito, a impunidade reina nesse país de tal forma, não é, que ela se manifesta não só fora do sistema carcerário, como dentro do próprio sistema carcerário, né? E o fato do indivíduo não trabalhar, esse entulhamento de indivíduos dentro do sistema carcerário, fazendo nada e um pouco mais, né, é o que dá o testemunho disso, dessa impunidade dentro e fora do sistema. Então, se nós não começarmos a cobrar, né, dos nossos dirigentes políticos alguma solução a respeito disso, nós estamos afadados a continuar exatamente como nós estamos, se não for pior. Se não for pior. Então, desencarcerar de que modo? Nós não podemos fazer isso de um modo irresponsável, porque o desencarceramento proposto pode ser mais uma ideia de que nós estamos aumentando a impunidade. Caramba! Agora a gente percebe o seguinte: você falou um negócio impressionante, e eu já ouvi alguns policiais
militares, amigos, né, que trabalham mesmo lá na linha de frente. A gente prende e o cara está na rua. E você vê, já é a 28ª vez que o cidadão é pego pelo mesmo crime, né, ou pequeno furto, ou coisa semelhante e tudo mais, e ele vai para a rua. Como é que a gente muda isso, Haroldo? Então, esse sentimento que o Nelson falou é o sentimento que impera da impunidade. Porque, na realidade, o que acontece é que os organismos policiais conhecem os criminosos. Dificilmente você pega aquela pessoa que está cometendo o seu primeiro crime. Ele começa nos delitos pequenos. E a impunidade vai incentivando a ele a cometer outros crimes. Eu tive a oportunidade de ser diretor de um presídio. O presídio era militar, mas ele fica lá no Complexo da Papuda e eu tive a oportunidade de, durante alguns anos, conviver com presos. E eu ia conversar com os presos, né? E que o principal problema que a gente encontra é o desfacelamento familiar. O preso ele tem algo em comum que era a ausência de Deus e problemas familiares. Então, a passagem dele pela penitenciária, quando ele sai, ele não está ressocializado, né? Na realidade, se não tiver a influência da igreja e da família, o sistema carcerário não recupera ninguém. O objetivo de ressocializar, de recuperar, ele está totalmente fracassado, porque isso não existe. É necessário que tenha ajuda, né, externa. Então, encarcerar, se o Nelson estava falando, simplesmente encarcerar por encarcerar, não ressocializa e não resolve o problema. O que ele estava dizendo é que o problema está no antecedente. Antes de chegar à penitenciária, né, quando ele começa a praticar os pequenos delitos, que ele tem que ser punido. Então, essa punição, essa que Nova York fez, né, a tolerância zero, é que precisaria ser estipulado no nosso país. Isso não é só com o problema de polícia, mas o sistema todo. Dentro da nossa realidade, evidentemente. Nova York é Nova York. Né? Mas o problema é parecido, porque, né, lá com as janelas quebradas que foram utilizadas aqui, ele começa, ele picha, ele quebra, ele furta, e ele sente que nada acontece, ele vai crescendo. Ele vai crescendo. Né? Vai crescendo. Ainda entra a droga no meio, né? Para a gente arrematar, você prestou atenção nessas falas sobre o Haddad aí e os pensamentos dele para a polícia, para mudar a segurança e nos dar segurança? Claro, a gente debate muito isso ao longo de mais de 23 anos que nós debatemos as diversas colocações que foram feitas. E são todas três equivocadas e já demonstraram o total fracasso dela. Porque o PT chegou ao governo com essas mesmas colocações, ficou 13 anos. E o crime aumentou no país, aumentou o crime no país de forma estrondosa, e o encarceramento aumentou. E eles vieram com esse mesmo discurso. Então, eu te coloco o seguinte, o Brasil você tem em torno de 64 mil homicídios por ano. Por ano. Desses, não se apuram 5%. Caramba. Então, aqui se encarcera muito? Não, se encarcera pouco. 500 mil roubos, 1.500 por dia. Sabe quantos que se apura? 8%. Vamos arredondar para 10%? Então, eu te pergunto, a sociedade está doente, como colocou o Araújo, como colocou o Nelson. Então, o problema do Brasil não é encarceramento. O problema do Brasil é a fonte, a causa da violência e a impunidade. Se eu não der uma resposta para isso, aí querem deixar... Imagine, você deve ter encontrado, nas várias entrevistas que você fez, uma pessoa que foi vítima de roubo, ela fica traumatizada. Aí o bandido vai para a audiência de custódia e é solto de imediato. E ela encontra com esse indivíduo de novo na rua, na casa dela. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Ele já passa em frente, que é para mostrar para você que tem que ser obediente a ele. Ou seja, eles querem soltar cada vez mais, então isso não resolve. Como bem colocou o Nelson, eu tenho que fazer, aspas, um desencarceramento responsável. E as medidas aplicadas, como colocou o Araújo, de forma imediata. Olha, se foi vamos pegar na nossa fase de infância. Se você furtou lá a carambola da casa do vizinho, então pode te dar uma palmada. É verdade. Vai corrigir de imediato. É verdade. E você foi ali para comer. Um belo de um puxão de orelha, coisa né? de garoto, né? É verdade. Mas a correção veio. Agora, se teu pai não te desse uma palmada, vai pegar você mais. Iria fazer a mesma coisa duas vezes, três vezes. É verdade. Lembra da nossa criação nordestina? Aqui não é diferente. A minha mãe, quando eu chegava em casa, ele trazia uma coisa que eu achei na rua, Vai devolver. ela falava assim, onde é que você achou?
vai lá e devolva onde você achou. Agora. Né? Agora. Ah, meu colega de escola me deu. Devolva. Devolva, não é seu. Impressionante isso. Isso é princípio, isso é valor. Olha, a gente viu algumas ideias que teriam da campanha do Haddad. Vamos ver agora um pouquinho do que seria o pensamento do Bolsonaro. Talvez ele, como militar, deve estar pensando um pouquinho mais. Pelo menos o vídeo é um pouquinho maior do que o do Haddad. Eu até quis dar o mesmo tempo para cada um, né? Mas como o programa não é político, nós estamos falando de segurança pública, né? E da possibilidade de um dos dois dirigirem o país, bote aí o do Bolsonaro. As propostas para a área de segurança pública do candidato Jair Bolsonaro foram preparadas pelo general da reserva, Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Dentre as suas propostas está a criação de um novo protocolo policial, autorizando o uso da força letal contra criminosos armados em situação de potencial ameaça. Ou seja, se um policial ver ao longe um criminoso armado com um fuzil, terá licença para atirar e matá-lo, mesmo que ele não esteja ameaçando diretamente ninguém naquele momento. Também quer uniformizar os mandados de busca e apreensão coletivos, uma medida que foi adotada de forma muito limitada durante a intervenção federal no Rio de Janeiro. Com essa medida, a polícia poderia atuar de forma mais livre em grandes áreas dominadas pelo tráfico, podendo realizar buscas residenciais em áreas abrangidas pelo mandado. Com relação às fronteiras, a proposta quer flexibilizar a atuação das forças de segurança dentro das terras indígenas, já que muitas dessas terras estão nas fronteiras da região amazônica. Ou seja, com a legislação atual, o Exército e a Polícia têm dificuldades em atuar livremente em áreas complicadas de fronteira, justamente por onde entram diariamente drogas, armas e munições. Quer aumentar o orçamento para a investigação policial, investindo também em tecnologia, e quer criar um banco de dados de segurança nacional completamente uniformizado. Também quer revogar o Estatuto do Desarmamento, algo que foi decidido pela própria população civil num referendo em 2005, quando quase 64% da população disse não ao Estatuto. De acordo com a sua proposta, a população teria um acesso mais facilitado às armas de fogo, desde que o interessado possa provar a sua idoneidade através de uma ficha policial limpa, e que testes psicotécnicos e de perícia no manuseio da arma sejam aplicados de tempos em tempos. Bem, aí ouvimos então o lado do Bolsonaro. Começa contigo aí, Nelson. Coloco sobre o seguinte aspecto. Dois aspectos foram abordados também no outro programa, que é a desmilitarização da Polícia Militar. Uma bandeira... Isso eles falam a vida inteira. A bandeira da chamada esquerda. Eu, quando debato isso nas universidades, eu coloco para eles o seguinte: vocês apoiam Cuba? Apoiamos. Vocês apoiam a Coreia do Norte? Apoiamos. Vocês apoiam a Venezuela? Apoiamos. Lá é tudo militar a polícia. Por que vocês não desmilitarizam lá? Não enxergam nem que aqui no nosso continente nós temos N polícias militares. No mundo, mais de 66 países têm polícias militares. E eles colocam isso como um mantra para poder, numa visão ideológica, combater o chamado governo militar de 64. E o Brasil, muitos aqui nós, né, eram criança ainda, essa página está virada. Você já era adolescente mesmo. Então, ou seja, esse aspecto, por isso que no programa colocado, ou seja, na candidatura feita pelo general Heleno aí, nós temos as coisas que nós concordamos, porque ao nos convidar, você convidou profissionais com larga experiência na segurança pública e acadêmicos. Então, nós juntamos aquilo que a sociedade necessita e, óbvio, depois com sociólogos, com antropólogos, você amplia o leque de debate. Mas aqui são profissionais que não ficaram só na caserna, que nós estamos no mundo acadêmico, que nos dá essa múltipla visão. Então, nesse programa colocado pelo candidato Bolsonaro, nós concordamos plenamente o seguinte aspecto: o Brasil é um queijo suíço, aqui é um continente. Se você não fechar fronteira, portos e aeroportos, aqui não se produz droga, mas aqui é o primeiro consumidor mundial. Da droga. Primeiro consumidor mundial de crack, o segundo de cocaína. Se nós não fecharmos a fronteira, e aí entram as Forças Armadas, que podem ser operacionalizadas para isso, porque o Brasil tem 18 mil quilômetros de fronteira seca, mais 8 mil de marítima. Não dá, como é que se segura um país dessa maneira? E uma Polícia Federal com 14 mil homens. Nós estamos brincando de fazer segurança. Então, se nós não trabalharmos com isso, e juntamente com a legislação que no Brasil tem hoje, que é suficiente, aplicar de imediato, como foi colocado pelo Nelson e pelo Araújo, se você não tiver presídio que, de fato, cumpra a pena. Aconteceu em Santa Catarina
os traficantes enfrentaram a polícia e atiram. Aí foi para a audiência de custódia com a juíza, formada nessa ideologia. Sim. Sabe o que a juíza falou? Não, vou liberar sem condição nenhuma, porque eles só atiraram para assustar os policiais. Em que local do mundo você tem isso? Em São Paulo, em São José do Rio Preto, o indivíduo bêbado pegou a arma do policial, deu um tiro aqui no policial, abriu aqui. Chegou na juíza, ela falou, não, ele estava bêbado, foi só um tirinho. E soltou. Olha o Brasil que nós estamos. Nós invertemos, o bandido virou vítima, o policial virou bandido, e a sociedade, a vítima, não é chamada. Então, se você não inverter esses valores, se você não inverter, nós vamos enxugar gelo e com um pano molhado. E vamos continuar gritando por mais dinheiro para construir presídio no Brasil. Não adianta. Onde é que fica a ciência jurídica Então, a ciência... nesse patamar de coisas aí, Araújo? A proposta do candidato Bolsonaro tem um ponto interessante ali que está relacionado com as ciências jurídicas, que é a excludente de ilicitude, né? O policial, ele está ali na defesa da sociedade. E quando ele entra em ação, muitas vezes, ele é necessário utilizar a utilização da força, como diz Max Weber, né? Lícita da força. E ele é, então, processado. E ele tem que pagar do bolso dele. Ele está a serviço, protegendo a sociedade, cumprindo o seu papel, se vê processado e o Estado não o defende. Ele tem que pagar do bolso dele. Isso gera um convite até a omissão pô, eu vou na defesa da sociedade. Vou dar um tiro nesse cara aí, como diz o outro, né? Quem vai pagar sou eu. Sou eu. Então, quando o Bolsonaro ele fala da excludente de ilicitude, a excludente de ilicitude vai dizer que não há crime quando a gente pratica o ato, né? Então vai estar lá, né, em legítima defesa dele ou de terceiro. Muitas vezes o policial está agindo em legítima defesa de terceiro. Ele é condenado. Então, ele age contra um marginal e o marginal passa a ser ele. Então, isso a proposta que o Bolsonaro coloca sobre a excludente de ilicitude é muito importante. E outro detalhe que eu também gostaria de chamar a atenção é no tocante à nossa estrutura. Eu tive mês passado, agora em agosto, visitando a Organização das Nações Unidas e fiz a pergunta, fomos recebidos pelo chefe de polícia, eu tive a oportunidade de ir lá com o Sérgio Carreira, que trabalha que é o major da Polícia Militar, que trabalha no DPKO, que é a parte militar lá da ONU, e fomos recebidos pelo Carrilho, que é o chefe das polícias. São 193 países que compõem a ONU. E eu fiz a pergunta, quais são os países que têm o mesmo modelo que tem o Brasil, de meia polícia. A polícia que faz o policiamento ostensivo não investiga e aquela que investiga não faz o policiamento ostensivo. Polícia Militar e Polícia Civil. Né? A gente não deixa de fora aí a Polícia Federal, que tem competência completa, ela pode fazer uma e outra coisa. A pesquisa veio agora na semana passada, Sérgio Carreira me mandou, dizendo que em Cabo Verde e na Guiné-Bissau tem modelos parecidos com o modelo brasileiro. Só. Na América do Sul todo, na Europa toda, Estados Unidos, David Bailey diz que existe mais de 17 mil, David Bailey é um estudioso na parte de polícia, né? O Nelson, ele pode complementar isso, que é um estudioso nessa parte, um grande estudioso, inclusive professor nessa área, são ciclos de polícias completas, são 17 mil polícias, mas todas de ciclo completo. E aqui nós trabalhamos a Polícia Militar entrega para a Polícia Civil e quando chega na parte de processual, muita coisa já se perdeu. Existe um penalista chamado argentino, que ele trabalha, ele fala sobre Em Busca das Penas Perdidas, Raul Zaffaroni. Ele vai falando que nesse caminho se perde muita coisa. Para chegar até a delegacia, muitas pessoas já não vão mais fazer o boletim de ocorrência porque desacreditam no sistema. Daqueles que vão, né, e que prestam,
que faz esse boletim de ocorrência, desse boletim de ocorrência, muitos já ficam no meio do caminho, prescrevem, já não, o delegado não toca para frente. Dos que vão para frente e que chegam ao Ministério Público, muitos já chegam já com prescrição, com problemas que não seguem. Dos que seguem, alguns o juiz vai oferecer a denúncia ou não. Dos que oferecem a denúncia, né, dentro do nosso ordenamento jurídico, tem muitas saídas, e como advogado nós sabemos disso, que você pode trabalhar nas brechas da lei. Enfim, aquele que chega ao processo e que realmente é condenado, que vai para a penitenciária, dali tem muita perda. Por isso que fala, em busca das penas perdidas. E esse modelo que nós adotamos no nosso país, que não funciona como um sistema, será que é o melhor? Será que somente nós, Guiné-Bissau e Cabo Verde, que estamos certos no mundo? Então fica também essa... Vou usar um pouquinho o professor Nelson. Né? Em momento nenhum, ninguém disse absolutamente nada, a não ser o nosso amigo Miller, que falou aqui da necessidade e dos bons tempos que o papai e a mamãe davam um puxão de orelha ou um tabefe no bumbum, né? Porque a gente foi roubar jabuticaba e geralmente era do vizinho, né? Eu não precisava pular, não, era do primeiro muro, já tinha as jabuticabeiras à vontade. Deixava a gente chupar de dia, mas o gostoso era de noite, não sei porquê. É triste, mas é verdade. Mas levei muito puxão de orelha também. Vamos usar um pouquinho o professor? Não está na educação uma grande mudança para tudo isso? Marco, deixa eu te responder com uma pergunta. Né? O que nos fez chegar até aqui, ao estado de coisa onde nós chegamos? A gente não tem resposta para isso, porque a gente não se debruçou sobre o problema até hoje. Por que eu digo isso? Veja bem, o Brasil, diferente de outros países que eu tive a oportunidade de conhecer e conhecer as suas propostas e as suas ações na área de segurança pública, partem da segurança como um conceito. Segurança é um conceito. O que eu vejo acontecer no Brasil, historicamente, são medidas, são ações. E aí, não interessa se é o Bolsonaro, se é o Haddad, se é o José, o que eu vi ao longo desse processo dos dois, eleitoral... porque como são os dois que estão aí ali na linha de frente. O que eu vi ao longo desse processo eleitoral nosso, no Brasil, no ano de 2018, foi total ausência de um conceito, de uma definição conceitual do que é segurança pública para essas pessoas. O que nós vemos nos programas hoje, na verdade, principalmente os locais, não só do Distrito Federal, mas de outros estados, segurança pública, ações. Escuta, uma ação tem que ser decorrente de um conceito, uma ação tem que ser decorrente de um princípio. O que eu acredito que é segurança pública? E a partir do momento que eu digo o que eu acredito que seja, eu começo a dividi-la em algumas condições para que esse conceito seja operacionalizado na realidade. Isso não é coisa de acadêmico, não. As grandes empresas fazem isso. A primeira pergunta que uma grande empresa faz é: quem somos nós? O que nós queremos? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa visão? Onde é que nós queremos chegar? E a partir do momento que estabelecem isso, começam a dizer: bom, como é que eu vou fazer para chegar onde eu quero chegar e para cumprir a missão que eu estabeleci para mim? O artigo 144 da Constituição Federal, de 1988, não foi regulamentado até hoje. Até hoje ele não foi regulamentado. Isso quer dizer apenas o seguinte: os órgãos que estão inscritos ali no artigo 144, além das emendas, dos retalhos que andam fazendo, porque agora, daqui a pouco, a agente de saúde quer ser do 144. Todo mundo quer entrar para o 144, todo mundo quer ser polícia nesse país, todo mundo quer ser polícia. Tá? Mas o 144 não foi regulamentado até hoje, e ali só diz o seguinte: a Polícia Federal cabe, compete, a Polícia Militar compete, a Polícia Civil compete. Pronto. Como é que elas vão fazer isso? Cadê a legislação infraconstitucional que vai dizer como é que essas instituições, quais são os seus limites, o que elas devem fazer? E aí eu te pergunto, qual é a intencionalidade que está por trás da não regulamentação do 144? Porque isso não é à toa. Isso não é à toa. Essa não regulamentação em mais de 30 anos não é à toa. Brincadeira. Entendeu? Então, assim, nós precisamos entender o que está por trás disso para poder responder as perguntas que o Miller fez e que o de Araújo fez. Por que o Brasil tem o modelo que tem?
Eu trabalhei na ONU com 42 representantes de 42 países diferentes, em que o único que tinha um modelo que nós temos de segurança pública era eu, do Brasil. Para explicar é uma dificuldade. Eu não consigo explicar isso, entendeu? Eu não consigo explicar por que é assim no Imagina Brasil. lá para os 41, né? explicar que para eram eles. seus companheiros. Entenda? Então, assim, nós mesmos não conseguimos explicar por que nós somos desse modo. Né? E somos ineficientes, e os números comprovam isso. E não somos ineficientes porque não somos bons profissionais. Porque é o seguinte, com o que nós temos, né, com o que nós somos e o que nós temos, nós realizamos milagres na realidade do país. E eu não estou falando só das polícias militares, as polícias civis também, entendeu? Então, assim, o que é que nos faz ser como nós somos? Se nós não respondemos essa pergunta e não entendemos o que nós queremos como segurança pública nesse país, nós vamos continuar debatendo isso pelos próximos 10 anos, 20 anos e não vamos ter resposta. E a gente coloca, até quando eu dou uma palestra dessa, eu ponho um PowerPoint e que eu faço 2 times de futebol. Eu mostro um time que joga que nem o carrossel holandês. Ou seja, a defesa vai no ataque, o ataque vem aqui. Que é o crime age assim. E o mundo, a polícia faz isso. Entendi. E já no modelo brasileiro, a polícia é assim. Aquela que só previne fica na defesa. E aquela que só ataca fica lá. Então um não ajuda o outro. É um jogo perdido. Então, nesse modelo citado pelo o Nelson, justamente é isso. É complicado, né? Eu tentei jogar para o Nelson a área educacional. O Nelson mergulha na área educacional como ninguém. Você sabe quais os colégios mais procurados de Brasília? Quem é de Brasília sabe, é o colégio, são os 2 militares. São 2, são 3, na verdade, são 3. 3 colégios militares. Começa por aquele na 702 Norte ali, Colégio Militar de Brasília, que é o Colégio Militar do Exército, né? Tem o Dom Pedro, dos bombeiros, e tem Tiradentes, o Tiradentes da Polícia Militar. Né? E agora vem a santa oportunidade que você está nesse grupo, Nelson. São 10 colégios sendo implantados com características do ensino militar, né? E, olha, já soltaram uma bomba, eu li, não sei onde, em terceiro lugar, que seria a Polícia Militar que estava montando mais 10 colégios em Brasília. Seria maravilhoso se a Polícia Militar pudesse fazer isso. Mas não pode, aí coube a iniciativa privada. Exatamente. E o que não vai faltar é aluno, né, Mano? Assim esperamos. Né? Esperamos, do ponto de vista do projeto, que eu acho que socialmente ele é um projeto extremamente contributivo, né? E esperando do ponto de vista do negócio, porque a iniciativa privada não vai para o mercado se não tiver os seus objetivos comerciais, tá ok? É lógico, evidente. Então, o que nós estamos fazendo com esse grupo hoje é lançar um empreendimento de escolas privadas que seguem o modelo dos colégios militares. Simples assim. Alta qualidade no ensino, né? E alta qualidade nos seus procedimentos comportamentais. 10 numa paulada só? Iniciaremos em fevereiro com pelo menos 10 unidades em todo o Distrito Federal. Já escolheram as cidades? Não? Já. Nós estaremos na Asa Sul, na Asa Norte, Taguatinga em 3 lugares, estaremos em São Sebastião, estaremos em Santa Maria, no Recanto das Emas, no Gama. Em princípio, são essas unidades. Pô, pensei que você ia citar Águas Claras. Acalme. É lógico, Nada mano, impede que nós não estejamos lá em muito pouco tempo. Já que estamos falando que a pessoa vai ter que ganhar. E a gente vai dar conta de pagar, não? Vai, porque uma das preocupações de caráter social, uma das preocupações de caráter social do projeto é atender às demandas existentes nas classes C e D. E para atender às demandas da classe C e D, que não tem acesso à excelência de ensino dessas 3 instituições que você citou, não porque elas não queiram, não porque sejam elitistas, mas sim porque simplesmente não tem vagas suficientes, elas não dão conta, né? Tá bom. Nós vamos colocar isso num patamar que seja acessível para todos. A gente vai fazer um programa específico só sobre isso. Estou à sua disposição. Tá bom? Você vem e traz mais 2 que estão bem por dentro do assunto, Ok. né? Para a gente falar, inclusive, como será. Perfeito. Né? À sua disposição. O caminho dentro daquele colégio lá. Vamos ver mais 2 vídeos? Né? Eu achei interessante. Olha, eu tentei dar igualdade aos 2 candidatos. Sinceramente, eu passei a manhã toda buscando um vídeo onde o Haddad se estendesse mais um pouco, falando de segurança. Eu não consegui, cara. Você sabe o que eu consegui, Nelson? 10 segundos. É vergonhoso, mas foi o que ele falou. Entendeu?
O primeiro que nós mostramos dele foi menor do que o do Bolsonaro. E vai acontecer a mesma coisa. Bolsonaro deu uma entrevista à TV Bandeirantes, e eu saquei via internet, né? Estava exposta na internet, e os colegas de lá hão de me perdoar por fazer isso, né? O Bolsonaro falando de 3 assuntos que eu achei interessante, né? Não só numa segurança específica. Ele falou do uso de arma, né? Inclusive uma coisa interessante, que é a posse e o porte. Ele falou, olha, bote aí o Bolsonaro, que é mais fácil do que eu falar. O senhor quer propor o início de governo, caso eleito, a redução da maioridade penal? Sim, está na minha proposta, né? E que eu tenho conversado Para 16 anos. com o pessoal. Talvez te bote 17. Porque se botar 16, você pode não aprovar. Como na Câmara, para você aprovar 16, foi uma forma intermediária, ou seja, só seria julgado como adulto, menor de 16 anos de idade, cometesse estupro, por exemplo. Foi para o Senado e parou. A nossa proposta é passar para 17, o futuro governo passa para 16, vai devagar que você chega lá. Isso está no nosso planejamento, e em torno de 90% da população quer a diminuição da maioridade penal. Se passar para 17 é um grande negócio. Quando você fala em segurança, o policial militar, eu falo pelo Rio de Janeiro que eu mais conheço, ele teme muito mais o capa preta, quem vai julgá-lo, do que um bandido com a ponto .50 em cima do morro. Você não pode pagar uma missão para um policial fazer uma busca e apreensão ou resgatar um colega detido de madrugada, onde vai haver troca de tiro. No dia seguinte aparece gente morta com 3, 4 tiros, você condená-lo por excesso, porque mais de 2 tiros é excesso. O policial, após cumprir a missão, tem que ser condecorado e não processado. Isso entra, você mexer no Código Penal, chama-se excludente de ilicitude, que valeria para o policial e para quem está nos assistindo também. Não pode um cara entrar na tua casa, vai que você tem a sorte de ter uma arma, que é quase impossível ter arma de fogo em casa. Você dá 15 tiros no cara, no desespero, pega 5 na canela. Você é condenado por tentativa de homicídio e o cara que entrou na tua casa vai ser julgado por invasão do domicílio, a pena menor do que a tua. Nós temos que mudar isso. Quem está ao lado da lei, com excludente de ilicitude, ele responde, mas não tem punição. Porte de arma também é um projeto como prioridade num eventual início de governo, tendo, como o senhor diz, uma maioria no Congresso? Vamos separar porte e posse. A posse de arma de fogo tem que ser um direito do cidadão de bem. Quem quiser ter uma arma dentro de casa ou dentro da sua fazenda, com alguns critérios, poucos, tem que ter esse direito. E eu digo mais, a arma de fogo, mais que defender a sua vida, defende a sua liberdade, tendo em vista uma proposta de um ditador de plantão. Bom, aí nós ouvimos o Bolsonaro, ele tocou em 3 tópicos, né? Menoridade, né? E ele foi um dos batalhadores lá para que caísse para 16, mas já chegou à conclusão que se conseguir, você que trabalha lá dentro também do Congresso Nacional sabe disso, Nelson. Se conseguir 17 já é um degrau subido, né? Como eu acompanhei, inclusive, a votação da proposta de emenda constitucional que está no Senado, o Brasil é o único país do mundo que tem essa situação. O Brasil é o único país do mundo que tem essa proteção. O menor, ele é 007, liberdade para matar. Uhum. Imagina, por exemplo, Marco, um menor com 17 anos, 11 meses, 29 dias, entendeu? Ou seja, vamos colocar 23 horas e 59 minutos. Ele pode fuzilar 50 pessoas, que ele vai continuar sendo inimputável, e vai ficar internado no máximo 3 anos, no máximo. E quando sair os 3 anos, ele vai ser o quê? Ficha limpa. O que nós temos que ter? Nós podemos alterar só o ECA, não precisa ser a PEC. Porque você vai na Inglaterra, a Inglaterra é o critério biopsicológico. O Brasil é só biológico. Você tem 18 anos, não tem, você não responde. Na Inglaterra é biopsicológico. O que quer dizer isso? Vem uma junta de saúde e examina esse menor, não importa a idade dele, se ele tem capacidade de entendimento e capacidade de autodeterminação. De acordo com isso e a gravidade do ato, tem uma medida que pode ser uma matrícula na escola. Entendi. Que pode ser, sabe, um acompanhamento. E que pode ser, num caso extremo, sabe, uma internação. Mas o Brasil é o único país do mundo que é biológico. Então você pode ser um facínora. Eu peguei lá em São Paulo Batoré. Batoré tinha 20 latrocínios. Matador de policial. Dava 3 de mim em Batoré. Matador, você pegava ele, eu sou menor. E toda hora saía. A sociedade não pode ficar refém disso. Então a discussão ela tem que ser mais ampla. Que país do mundo o menor tem liberdade para matar? Aqui. É verdade.
Então, aí faz um discurso, olha, você quer colocar um bebê na cadeia? Eles fazem esse discurso, sabe, que é para pessoas que não têm capacidade de entendimento. Ninguém quer aprender criança. Mas, como você bem colocou, Marco, a sua mãe e seu pai puxavam a sua orelha. Opa, e A como? medida aplicada, e eu como pedagogo, bem- eu te falo, bem puxada aqui. eu me lembro até hoje da minha professora, não faz muito tempo, do primeiro ensino primário. Eu lembro dela, a professora Palmira, o nome dela é até sugestivo. Aham. Se a Palmira me corrigisse, ai de mim se eu chegasse em casa falando que ela me pôs de castigo. Ai de mim. É bem, Então a sociedade, brincadeira. onde é que está a raiz da violência? A sociedade perdeu princípios, perdeu valores. Verdade. Então, Os pais iam à escola e falavam para o professor, professora, né? Se for preciso, dá-lhe um puxão de orelha aí e qualquer coisa me chama que eu resolvo o problema. hoje o Tá professor vendo? apanha da criança e do pai das crianças. Então, a sociedade, te falo como pedagogo também, nós tínhamos a educação tradicional e aí nós fomos para a libertária. E na libertária, por isso que os valores de uma escola com princípios militares, vamos usar a fala da Janaína Pascoal, que foi eleita agora, Ixi, 2 milhões de votos, recordista hein? da história Pra do país. deputado estadual, hein? Janaína não é militar, Brincadeira. Janaína não tem parente militar, mas eu conversando é com ela, rígida nos seus o que ela falou? pensamentos. Ela falou assim, os princípios defendidos, eu também defendo, porque eu sou filha de nordestino, eu defendo esses princípios, temos que resgatar. Eu vou ter que te cortar um pouquinho, Nelson, que só tem 2 minutos de programa, passou e eu nem vi, cara. Hein, Araújo? Acrescenta 1 minuto de alguma coisa importante e nós vamos ter que marcar outro programa para dar continuidade, evidentemente. Na realidade, só para fechar a nossa participação, nós não temos soluções, né? Os coronéis que estão aqui, os professores que estão aqui, mas acreditamos que qualquer que seja a solução, ela deverá passar pela lei do SUSP, que o Nelson estava falando, né? da regulamentação do parágrafo 7º do artigo 144, das leis orgânicas, né, dos órgãos de segurança pública, é necessário que se tenha isso. É importante também que se tenha uma inteligência integrada, é fundamental, o Miller pode falar muito bem sobre isso. O ciclo completo que nós já comentamos, ao lado das políticas públicas, né, que vai passar, públicas e sociais, que vai passar pela educação, vai passar por todos esses valores, né, lá do ensino, de puxar a orelha para que não... ensina a criança, né, O e caminho que depois, deve andar. e depois você não vai se arrepender, Com né, certeza não vai. lá na frente. Isso é É acho que bíblico. é bíblico e uma das E é coisas mais fundamental. importantes realmente. Pede para a Gil aí, vê se tem um vídeo de 11 segundos do Haddad aí, falando, porque senão vão dizer que eu só botei o Bolsonaro aqui, vou roubar 10 segundos aqui do Nelson. Vamos lá, coloca aí. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Pelo menos eu botei um do outro candidato também, né? Vou tentar achar para o próximo programa alguma coisa mais específica. Talvez no debate isso apareça lá. O duro é que só aparece no da Poderosa, que é o último debate, viu, Nelson? Para a gente arrematar, Nelson. Aí, desencarcerar aqueles que cometeram pequenos delitos. Isso significa dizer que eu posso cometer pequenos delitos. É isso que está liberado. Os pequenos delitos não serão punidos, tá? Mas os pequenos delitos são a porta para os grandes delitos. Não tenha dúvida disso. Começa aí. Eles começaram sempre pequenos. Sempre começaram pequenos. Aí começaram muitas das vezes na infância. Então, amigo, meu amigo Neymar, digo para você o seguinte: nós não podemos continuar do jeito que nós estamos. Se nós não repensarmos os valores dessa sociedade nossa que nós estamos vivendo, se nós não voltarmos, né, e refletirmos a respeito de onde é que nós erramos, a gente não tem... O futuro nosso é incerto. Vamos tentar fazer um programa a mais antes de completar, né, chegar ao segundo turno? Vamos nós? À sua disposição. O dia da eleição? Podemos? Podemos. Nós já vamos deixar Será isso um prazer. marcado, né? Ver a nossa pauta ali, já deve ver o dia vago e já marcar com os 3 coronéis que estiveram conosco aqui, né? Você ouviu o coronel Nelson Souza agora, você ouviu o coronel Marcos de Araújo, que me trouxe um livro. Fecha aqui para mim, Mário, por favor, né? Princípio da igualdade entre mulheres e homens na polícia. Vou ler com carinho, né? De repente dá um programa aqui, né? Tá vendo como é que eu aproveito? E também esteve com a gente o coronel Elias Miller. Obrigado por ter vindo. Vamos trazer o nosso senador eleito? Vamos, já vem. Tá? Ele gosta de vir no nosso programa.
É só Entendeu? tomar cuidado que ele fala mais que eu. Então... Eu sei, não, é bom porque aí eu dou uma dormidinha e fica fácil. Mas ele agora é senador. Agora é então, ele Tá é bom, não, e senador, agora então... tá com tudo e não tá fora. Gosto muito dele. Né? É um grande parlamentar. grande parlamentar. Obrigado. Nós que agradecemos. Espero ter contribuído um pouquinho. Gostaria de ter contribuído um pouquinho mais, dando igualdade às falas dos dois candidatos que chegam ao segundo turno. Eu lamento profundamente, porque eu gostaria, sinceramente, de mesmo tempo. Não consegui. Sou, sabe, réu confesso. Não consegui. Um grande abraço.